Eu vou agora destrinchar essas mudanças, né? O BPC, abono salarial, salário mínimo, né? O que está mudando nesse pacote? Você vai conferir comigo os pontos que foram aprovados, né? O tal benefício de prestação continuada, que era o maior temor. O BPC, que garante um salário mínimo, atualmente R$ 1.412, a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda, né? As regras foram alteradas. Como que ele era? O BPC era destinado a pessoas com deficiência de qualquer grau e idosos de famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo per capita. Não havia limitação para mais de um benefício na mesma família. Não tinha limitação, você podia ter mais de um benefício da mesma família. Agora ficou o seguinte: a concessão passará a depender de uma avaliação de deficiência em grau moderado ou grave. O cadastro deverá ser atualizado a cada 24 meses. E a classificação internacional de doenças, que é CID, aquela siglazinha, né? CID, CID, será exigida para pessoas com deficiência. A renda do cônjuge não será considerada. E mais de uma pessoa da mesma família poderá receber o benefício. Quer dizer, eles voltaram atrás, mas mesmo assim vai ter um arroxo, né? Vai ter, mas foi bem melhor do que aquela ideia inicial. Porque a ideia inicial realmente ela ia ser extremamente complicada. Tem gente que vai perder o benefício, viu? O que eu vejo que vai acontecer uma grande dificuldade aí, porque quando eles dizem que esse cidadão ele vai precisar, não é, de um laudo, ele vai ter que marcar no INSS, ou seja, a gente sabe que lá já tem uma fila. E aí realmente... Não tem perito. E aí eu acho que isso daí vai ser um ponto. E perito, o nome já diz, tem que ser a pessoa que é concursada, que passou no INSS. Isso. Não tem perito suficiente para fazer esse movimento. Então a gente sabe que isso vai ser uma dificuldade. A outra questão é a biometria. O rapaz mesmo que tem uma deficiência, que eu disse, ele tem conta no YouTube, não sei o que, recebe em dólar, que subiu na rampa com o presidente Lula. Vai perder o benefício. Né, Fred? Eu vi ele mesmo, né, indo para as redes sociais e pedindo para que o governo, né, não fosse nesse caminho, porque ia prejudicar muita gente. E como você falou, ele recebe em dólar. Né? Imagina aquelas pessoas que, coitados, não têm condições muitas vezes de nem pegar o ônibus para poder ir no INSS. E a gente tem que lembrar que a gente tem casos, e que de fato isso aí é importante. Mas mais de uma pessoa vai receber na casa. A gente sabe que a gente tem casos de famílias que têm 2, 3 filhos nessa família e que todos os filhos têm algum problema, tem autismo, tem no caso... Esse problema do autismo eu não vi ainda muita coisa não. Então a gente tem essa dificuldade. E são pessoas que têm uma dificuldade de conseguir o laudo. Com CID específico. Então, mas ainda assim, Cardinô, ficou menos pior do que a gente tinha. Porque um cadastro, né, ter a biometria, isso é importante porque a gente tem a legalidade. Deixa eu falar sobre essa questão da biometria, tá? A biometria vai ser instituída para os programas sociais do governo. A biometria agora é obrigatória para todos os beneficiários dos programas Bolsa Família, mas tem exceções. Então, quais são as exceções? Moradores de áreas remotas, idosos ou pessoas com saúde crítica ficarão isentos. Cadastros desatualizados há mais de 24 meses deverão ser renovados sob risco de suspensão do benefício. Abono salarial do PIS e PASEP. Tá? O abono pago a trabalhadores formais com renda de até 2 salários mínimos mensais terá regras transitórias. A partir agora do próximo ano, 2025, o limite cairá para 1,5 salário mínimo, 1,5. A renda máxima será corrigida anualmente pela inflação até alcançar o novo limite. Dá para explicar, Edgar, isso aí para destrinchar para o povo? Dá, porque antes quem tinha direito ao PIS, vou falar PIS porque a gente tem o PIS PASEP, mas o PIS é a grande maioria de quem está escutando a gente, que é o cidadão que trabalha de carteira assinada, né? Não é concursado. Esse cidadão que recebe o PIS, aquele cidadão que tinha uma renda de até 2 salários mínimos ao longo do ano, ele recebia esse abono salarial. Então, isso agora não vai ser mais 2 salários mínimos. Então, com isso, a gente vai reduzir a massa de trabalhadores que recebem o abono. Porque agora a marcação, vamos dizer assim, o limite é 1 salário mínimo e meio.
Então, para esse ano, 2025 que entra, as pessoas que em 2023 ainda receberam até 2 salários mínimos receberão o seu abono, o seu PIS. Mas a partir de 2025 vai haver uma transição e o limite vai passar a ser 1 salário mínimo e meio. Ou seja, algumas pessoas que recebem um salário 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 até 2 salários mínimos, essas pessoas vão perder o acesso ao PIS. Aí perdeu. Aí perdeu. Vamos para o salário mínimo, né? Que inclusive embasa, não apenas, muitas pessoas ganham só o mínimo, mas indexa outras situações econômicas no país, né? Então as regras do reajuste do salário mínimo mudaram. O aumento real acima da inflação continuará vinculado ao PIB de 2 anos antes, mas não poderá ultrapassar o limite do arcabouço fiscal, 0,6% a 2,5% ao ano. Com a nova lei, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.515 em 2025. R$ 6 a menos do que o planejado na legislação anterior. R$ 6 a menos. Tá? Esse texto, ele é claro, o presidente deve analisar possíveis vetos, inclusive, talvez analise aquele trecho que excluiu o BPC para pessoas com deficiência leve. É o que estão falando no meio político. A implementação das medidas é um novo desafio para a equipe econômica. E a economia? Acha que tem, Edgar? Olha, o salário mínimo, por exemplo, ele tem um impacto muito forte. Né? Parece quando a gente fala, às vezes, que a gente está sendo contra o salário mínimo. Não é isso. Mas, por exemplo, existem vários cálculos, mas o impacto para o governo federal de R$1 de aumento no salário mínimo chega a algo entre 400 e 425 milhões de reais. Porque você tem que entender aquilo que você falou. Ele indexa não só quem ganha um salário mínimo, mas todas as outras faixas salariais que vão lá ganhar 2, 3, 4 salários mínimos. Você economizou vai ter... R$6 aí. Economizou 6. Então vai ser 6 vezes 400, 425 milhões, né, de impacto. Então é um impacto relevante. Mas a gente sabe que é um impacto que é pesado para o cidadão trabalhador que ganha um salário mínimo onde R$6 vai fazer uma diferença para ele, né? Olha, quem acompanha aqui o nosso programa deve ter acompanhado também a situação que nós mostramos sobre as taxas que são divulgadas pelo IBGE, né? Praticamente todo mês o IBGE divulga e tem uma regra sobre apurar se a pessoa está desempregada ou não, que já vem há alguns anos. Só que, quando você leva para a realidade hoje do país, com uma quantidade enorme de assistência social, Bolsa Família, BPC, e levando em consideração que o IBGE, quando chega na sua residência e fala assim, você está no Bolsa Família? Estou no Bolsa Família. Então você não está desempregado. Você não está desempregado. Eu recebo o BPC, você não está desempregado. Você tem uma ideia? O impacto aqui no meu estado é uma situação astronômica.